E aí, general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui e hoje nós vamos transbordar sobre a chave 17 dentro da SPR 40 chaves. A chave 17 fala sobre MVP ou MVP, Minimal Viable Product. Se a gente traduzir, significa produto mínimo viável. Aqueles testes que a gente tem que fazer, obrigatoriamente temos que fazer antes de querer rodar algo em maior escala para a gente não ter problema. Então, MVP. Antes de falar disso daí, pensa numa aula assim que me fez explodir a cabeça. Porque eu tenho alguns livros que falam disso daí, falam de startups e tudo mais, só que eu não tinha alinhado para algumas coisas que até então eu estava querendo colocar em prática. E aí, antes de colocar essas coisas em prática, depois da aula de hoje aqui, eu já, além das tarefas que são inerentes à aula que o Pablo sempre passa, eu coloquei para mim, especificamente para mim, algumas tarefas, né, que tem a ver com o momento que eu estou vivendo e tudo mais. É um tema um pouco mais técnico, então é interessante que, se você não o conhece muito bem, mas que você o estude aqui com o Pablo, pegue principalmente, assim, pegue as histórias, os insights que ele tem, anote tudo, faça de novo a aula, releia as suas anotações, que vai fazer muito bem para você, tá ok? E na medida do possível, procure outras palestras, outras pessoas que falam também especificamente sobre esse tema. Como é importante a gente rodar o MVP em todas as áreas da nossa vida, né? Se a gente tivesse uma aula sobre isso daqui lá na mais tenra idade, nós não teríamos tantos problemas como hoje. Então, MVP pode ser alguma coisa como move, valida e produz. Move, você sai do lugar com alguma coisa. Valida, o que é isso? Esse movimento que você startou, que você se movimentou inicialmente, você vai validar isso daí e depois você faz o que? Daí efetivamente é que você vai concretizar o seu produto, o seu negócio. MVP é viabilizar um produto. Então, muitas vezes a gente quer pegar e já ter a coisa pronta para poder oferecer para o outro e para poder vender para o outro. Seja um produto físico, um produto online, uma imersão, uma aula, um livro, né? Eu quero deixar ele pronto lá. Só que a gente não sabe se esse negócio vai vender ou não, se ele tem aderência para o outro lado. Então o MVP é importante por isso. Ideia. Ideia é só um devaneio na cabeça de alguém. E ideia não serve para nada. A ideia boa é a ideia morta. Ela tem que, assim como uma semente, ser plantada, essa semente morre, aí que ela começa a germinar. A ideia parte do mesmo princípio. Alguém pode dizer assim, nossa, mas eu tenho uma ideia milionária e você tem que me ouvir. O Pablo disse o seguinte, olha, sua ideia é uma mendiga, uma passividade. Se fosse boa mesmo, você já tinha feito o MVP, você já teria me apresentado os dados. Tá ok? Se eu conseguir validar com a menor amostra possível através do MVP, é só pegar e multiplicar isso que eu consigo escalar, tá ok? Ideias não valem nada, validações valem pouco e perenidade vale muito. Então nós temos ideias, validações e perenidade. O que é perenidade? Perenidade é mostrar que esse negócio vai resistir ao tempo e eu consigo propagar isso por muito tempo, tá ok? Isso significa uma lucratividade. Eu preciso de validação de hipótese por meio de o MVP, que mostra o tamanho do terreno. Olha como o MVP é importante. Com relação ao aprendizado e salário, o Pablo bate nisso aqui o tempo todo e ele voltou nessa seara. Troque a sua vida por aprendizado, nunca por salário, que é uma ajuda de custo enquanto você aprende. Fica aí a dica. Tem como rodar o MVP utilizando, sabe o quê? Uma planilha. Apenas uma planilha no Google Docs da vida. Lá você roda o MVP partindo do seu Instagram, partindo do seu Facebook, o status do seu WhatsApp, você roda o MVP. Por exemplo, a minha esposa agora, agora não, já faz algum tempo, ela está muito empenhada na questão de óleos essenciais. E eu falei para ela, isso é muito importante, vai para cima, estuda. E eu incentivando ela a estudar. Num dado momento eu falei para ela assim, dá para empreender com isso, hein? E eu já tô com umas ideias aqui, porque dá para colar isso daqui nas coisas que eu vou começar a fazer e já faço junto aos professores. Então isso aí é um produto que a gente pode agregar lá e oferecer. O que você acha? Passou um tempinho, eu chego em casa, ela se cadastrou como vendedora para aprender o processo de venda, para poder entrar. Então já vai caminhando nesse sentido. O que nós vamos fazer aí? Daqui a pouquinho tá rolando MVP, tá ok? Então, use o seu Instagram, o seu Facebook, o status do WhatsApp para rodar o MVP. Então, por exemplo, eu gostei desse cálculo aqui. Se você ofertou para 100 pessoas um determinado produto, porque o que você vai fazer efetivamente ali nesse processo de rodar o MVP é oferecer um produto ou serviço, beleza? Você ofereceu e 100 pessoas se interessaram, 100 pessoas visualizaram aquela mensagem, foram impactadas pelo que você falou. Dessas 100, vamos imaginar que 10 efetivamente entraram em contato. Belém, fala mais sobre isso daqui, como é que vai funcionar isso daí? Aí você pega e responde essas 10. Dessas 10,
vamos imaginar aí que 2 ou apenas uma fechou negócio com você. Se de 10 entrarem em contato, apenas uma, só para facilitar os cálculos, tá? Você tem 10% de taxa de conversão. É uma taxa de conversão muito boa mesmo. O que você tem que fazer? Opa, o MVP funcionou. Ao invés de mandar mensagem para 100 pessoas agora, eu vou mandar para 200, vou mandar para 300. Vai chegar um momento, e isso você está fazendo, daqui a pouco você vai ter que utilizar o tráfego pago para poder chegar em mais pessoas. Não devemos abrir empresas, nós temos que fazer efetivamente testes, ou seja, nós temos que rodar o MVP antes de sair criando o CNPJ e fazendo tudo que tem que ser feito. Primeiro rodar o MVP para verificar, porque rodar o MVP é plantar aquela semente, eu não sei se aquela semente vai morrer mesmo, vai germinar, então tem que tomar esse cuidado. E não coloque dinheiro em banco, invista em startups. Quando o Pablo falou isso, eu lembrei de um livro que eu tinha aqui, e tenho ainda, que é esse daqui do Eric Rice, Startup Enxuta. É o livro, dentro do Jogo da Vida, nós estamos lendo um livro a cada semana, tá ok? De forma paralela a isso, como eu tenho o Kindle aqui, eu vou lendo lá, eu separo a quantidade de páginas, tudo que tem do livro, faço o meu cronograma de leituras lá dentro, ó, por exemplo aqui, para ler a Bíblia eu tenho o cronograma dos livros da semana, que eu vou fazer de segunda a sexta-feira, ou seja, tudo organizadinho, porque senão a gente não dá conta, e também tem aquela sensação de nossa, e você vai ticando com caneta mesmo aqui, ou você pode fazer um aplicativo dizendo o seguinte, nossa, eu dei conta e fiz isso daqui. E aí eu coloquei também agora como meta ler esse livro aqui, porque é um tema que é muito importante mesmo. A gente tem que abrir os nossos horizontes para esse tipo de coisa. Ah, mas eu não tenho R$1 para investir. Invista em conhecimento. Invista em conhecimento. É no movimento que os recursos vão aparecer. É no movimento que as coisas acontecem. Então, eu já estou me movimentando. Você também deveria se movimentar. Como? Aprendendo. Não falei agora há pouco ali atrás para vocês? Se tem uma coisa que a gente tem que investir efetivamente no aprendizado, ou seja, a nossa vida ela tem... Tempo é o quê? Tempo é vida, tempo não é dinheiro. O Pablo já falou sobre isso e eu gostei demais, porque tempo é vida. Se tempo é vida e você está investindo o seu tempo em aprendizado, o que você está fazendo? Você está trocando vida por aprendizado. Olha que troca maravilhosa. Então continua fazendo isso, que num dado momento, no caminho, alguém vai te pegar. Porque você e eu estamos ali criando oportunidades. Beleza? O MVP, quem mais nós temos aqui? Paciência é diferente de esperar. Ser paciente e esperar são coisas diferentes. O que acontece aqui? Quem fica esperando é porque não está produzindo naquela etapa. Estou esperando, significa que você está ali inerte, na inércia total, sem fazer absolutamente nada. Quem tem paciência já, ele está produzindo. Olha que sacada, né? Que coisa que mexe com a gente. O MVP é quando a ideia morre. No dia que a ideia é plantada, como sendo uma semente, essa ideia morre, essa semente morre e começa a desabrochar com os primeiros resultados. Lembra dos cálculos que a gente acabou de fazer ali? 100 pessoas impactadas, 10 entram em contato e uma fecha negócio com você. Uma senta para conversar com você e aí show de bola. Você tem uma taxa de conversão de 10%. Altíssima taxa de conversão, muito boa, viu? Por sinal, esse número. Quando isso acontece, significa que a ideia morreu e agora o que eu tenho que fazer? Eu começo a escalar esse negócio. Se eu, no primeiro momento, 100, eu vou para 150, 200, 300, 1000, 100 mil pessoas. Logo, a taxa de conversão ela pode também diminuir, tá ok? Mas você vai impactar muito mais pessoas. O que mais nós temos aqui? Existem coisas, isso aqui é forte, hein? Existem coisas guardadas dentro da gente que só serão destravadas depois de horas e dias, meses e meses de perícia. Eu achei muito impactante o testemunho do Pablo aqui, que em 2017 nasce o método IP por conta de um curso que ele foi fazer, ou seja, ele estava trocando tempo por aprendizado. E lá ele tem um insight, que é muito poderoso. E por conta disso que ele foi falando e testemunhando, algumas coisas começaram a mexer na minha cabeça, que, cara, esse negócio faz muito sentido. A gente tem que efetivamente mesmo ir para o processo de movimento. Então temos que criar uma estratégia para que isso possa rodar e tudo mais. E olhando para a vida das pessoas que fizeram acontecer, o que nós temos que fazer? Fazendo as devidas adaptações e botar isso para rodar. Frase que me chamou a atenção aqui. Você vai mais longe. Com certeza. Até porque quem está aqui no SPR, no Jogo da Vida, a ideia é ir mais longe mesmo. Está fazendo as tarefas? Nós vamos mais longe. E isso depende do quê? Depende basicamente de duas coisas. Com quem a gente está andando. Dentro da SPR nós temos mentores, pessoas aqui que nós estamos caminhando de forma conjunta. E nós também precisamos começar a rodar os MVPs. Fica aí a dica.
Quando você tem que rodar MVP, bota uma data nesse negócio e já começa a rodar MVP. Eu botei data. Só de assistir essa aula de hoje aqui, como isso virou uns negócios, agora coloquei uma data para poder rodar o MVP. Eu vou participar de um evento agora no próximo mês e a partir desse evento, depois desse evento, já tem a data para rodar o MVP. E você, já está rodando seu MVP? Está curioso, pode verificar como é que isso aqui funciona? Vou te dizer o seguinte, esse assunto ele é muito poderoso e vale a pena a gente estudar verdadeiramente sobre isso daqui e colocar em prática. Lembra lá da teoria prática e constância, TPC? Vamos botar para ferver mesmo, triturar na prática, fazer de forma constante, fazer esse negócio rodar de forma exponencial. Valeu, general. A gente se vê na próxima aula.